Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, sempre com um tema importante. E hoje vamos conversar sobre a moral na formação do povo brasileiro. Realmente um tema que nos faz pensar e pensar muito, né? Sobretudo para tomarmos atitudes e atitudes muito concretas. Estamos aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, é o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E no programa dessa noite, claro, a presença permanente aqui do nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e também doutor em teologia. Boa noite, Frei Moser, um tema que é muito caro ao senhor também, né? Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Às vezes alguns dos nossos ouvintes, não é, e telespectadores observaram assim, Frei, mas o senhor fala muito assim de política, de social, etc. E a moral, né? Então, estamos nós aí com o tema, não é, correspondendo à expectativa de tanta gente que, afinal, se pergunta como é que é? Como é que nós chegamos aonde nós chegamos em termos de moralidade no Brasil? É de hoje ou já vem lá do berço do Brasil? Questões muito interessantes. Tá certo. E para nos ajudar a fazer esse retrospecto, para resgatar elementos, não é? E caminharmos bem rumo a um futuro, de fato, um pouco mais feliz, nós temos aqui a alegria de receber pela primeira vez no nosso programa, ela que já faz parte da nossa TV, não é? Toda semana entra na sua casa com muito carinho, conversando sempre direito. É a doutora Célia Barroso, ela ainda há pouco era ouvidora do Estado de Minas Gerais e atualmente trabalha, não é, advogando e apresenta o programa Conversando Direito aqui pela nossa TV Canção Nova e tem um livro que já já nós vamos apresentar. Célia, boa noite, seja bem-vinda ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui como convidada para conversar com todas as pessoas da Canção Nova. Tá certo. E para você se situar melhor no tema que nós vamos conversar nesta noite, então vamos à nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. O ser humano está em constante evolução. Pela força do aperfeiçoamento, é preciso chegar a dois pilares sobre os quais o conceito de pessoa se estabelece, pois ser pessoa consiste em dispor de si e dispor-se dos outros. No que diz respeito à questão da moralidade na formação do povo brasileiro, exige-se reconhecer e vencer os vícios remanescentes do passado, cuja memória estão inegavelmente presentes na psique coletiva, e criar uma nova ética, coerente e necessária ao mundo contemporâneo. Estes, segundo os especialistas, são os grandes desafios que deverão ser superados pela sociedade brasileira, que saberá construir um futuro que verdadeiramente espelhe a sua grandeza. Mas nos perguntamos, por que muitas vezes a natureza nos impele a agir de acordo com interesses egoístas? Será mesmo que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto? A formação da moralidade do povo brasileiro, no Em Pauta desta noite. Muito bem, então tá aí para você ter uma noção do que nós vamos conversar. E já fazendo aqui a primeira pergunta à doutora Célia, especialmente a partir desse seu livro, já já a gente vai falar sobre ele, não é? Essa abordagem multidisciplinar sobre a moralidade no Brasil. Doutora, porque nós reparamos o seguinte, que tempos em tempos se levanta essa bandeira no Brasil. Recentemente nós estamos aí num clamor danado pela moral, pela ética, por uma justiça que de fato seja justa e justa para todos e assim por diante. Só que muitas vezes percebemos que isso é como um levantar de águas e depois a coisa volta num estágio natural e continua como antes no Castelo de Abrantes. Quer dizer, por que não se consegue ir muito além, doutora? É um pouco por causa dessa nossa história, da própria Constituição do povo brasileiro? Certamente. Padre Hamilton, justamente motivados por essa dúvida que o senhor está suscitando agora, que nós, como advogadas mineiras e reunidas numa ONG, uma organização não governamental, criada justamente para gerar a eficácia do princípio da moralidade no Brasil, nós lançamos a ideia de coordenar um livro para justamente descobrir isso. Por que estamos constantemente em crise ética?
porque quando achamos que estamos saindo de uma crise, de um escândalo, lá vem outro e nós esquecemos do anterior e parece que nada muda. Então, nós nos fizemos essa pergunta. E como advogadas, integrantes do movimento das advogadas mineiras, nós sozinhas não pudemos responder essa pergunta. Mas a vontade de mudar o Brasil é tanta e continua sendo tanta, que nós então convocamos governadores, religiosos, juízes, advogados, para cada um dar a sua opinião sobre a moralidade no Brasil, para compreender melhor esse processo e, mais do que compreender esse processo, sair desse processo de uma forma diferente. Então, a organização desse livro teve esse objetivo, desvendar os motivos pelos quais parece que nós estamos constantemente lutando pela ética, mas não conseguindo sair dessa crise ética. Então, o objetivo desse livro foi justamente este. Tá certo. Ô, Frei Moser, voltando a esse contexto histórico que nos dá esse quadro, que elementos o senhor nos colocaria para começarmos a entender porque, como a doutora disse, saímos de uma crise, aparentemente achamos que temos algum sucesso, mas quando vê caímos noutra, esquecemos a anterior e a coisa vai seguindo e não se chega a lugar nenhum. Que causas, portanto, nos configuram nesse quadro, por favor? Olha, eu espero que os nossos irmãos portugueses, que estão sempre sintonizados conosco, não vão tomar a mal. O fato é que os que vieram para cá, não é, para serem descobertos pelos nossos indígenas, não é, porque não foi Portugal que descobriu o Brasil, mas os brasileiros descobriram os portugueses, então não eram assim da melhor espécie, pelo que se sabe. Inclusive se diz que muitos, não é, tinham a opção de ficar na prisão lá ou então fazer o Brasil, coisa que vale. Claro que também a gente tem que compreender o contexto histórico, como é que é possível trazer a família, não é, dentro daqueles barcos que, aliás, navegavam. A réplica do ano 2000, nossa, aqui feita no Brasil, não navegou. Está lá perto de Joinville até hoje, né? A amostra. Mas, de qualquer forma, então, sem desmerecer nossos irmãos portugueses, o fato é que a história do Brasil, ela não é uma história muito gloriosa em termos éticos. E aí, me desculpe, primeiro, roubos sempre houve. Não é? Sempre houve e já começa explorando o ouro, as pedras preciosas, as Minas Gerais, de onde é que vem Minas Gerais, né? Então não é que os mineiros sejam os maiores ladrões, mas em todo caso, né? As Minas Gerais, depois escravidão, violência de tudo quanto é tipo, não conseguiram matar todos os indígenas, sobram aí umas 200 tribos, os Estados Unidos conseguiram eliminar todos, não é? Nós não conseguimos, mas desigualdades, etc. Traduzindo, nós temos um berço assim não muito esplêndido, essa que é a verdade. Agora, ao lado disso, nós temos virtudes. Por exemplo, essa, eu diria assim, vontade de evangelizar, não só o primeiro missionário, né, que foi Frei Henrique de Coimbra, por sinal franciscano, mas depois vieram os jesuítas, todo aquele empenho. E também, não vou dizer que esse pessoal que veio para cá, os colonizadores, não tivesse gente boa, com boa intenção, construir igrejas, participavam de devoções e de, vamos dizer, espírito de hospitalidade. Em outras palavras, eu não quero dizer que tudo foi negativo, mas é que lá atrás a gente já tem raízes que não são da melhor espécie. Ou seja, isso significa que para reconstituir o nosso quadro, temos que fazer um grande trabalho. Eu só vou dar mais um pequeno toque. Por exemplo, nós hoje falamos com 19 modalidades diferentes de famílias, né? 19, não sei como é que usaram a expressão, não é modalidade, mas em todo caso o sentido é esse. Muito bem, e no começo como é que era? Chegava uma família aqui no litoral, outra família no interior, outra mais para frente e assim por diante. Ou seja, você não tinha uma moral conjugal e também uma família bem estruturada. A família patriarcal era mais aparência do que outra coisa. Em outras palavras, também no ângulo familiar. Então, no ângulo social, no ângulo familiar, no ângulo da administração do bem público, não é? Nós sempre tivemos grandes problemas. Agora, isso não significa que não houvesse também gente boa, virtude, gente que lutasse para, já naquela época, tentar transformar a realidade.
Mas o problema, ô, doutor, é que realmente essa herança parece que, infelizmente, o que é ruim sempre chama mais atenção, é mais evidenciado, e o que é virtuoso, o que é de fato moral no sentido mais profundo da palavra, fica um pouco à margem. Mas partindo dessa herança que a senhora chamou a atenção, colocado no livro, Frei Mose agora deu um quadro para a gente. Que herança nós trazemos nessa constituição moral do nosso povo brasileiro? Que elementos a gente poderia sublinhar assim, que meio que cunharam, né, cunhou essa moral que nós temos hoje? Padre Hamilton, eu gosto muito de comparar o indivíduo com a coletividade para que as pessoas possam compreender melhor os vícios políticos que nós brasileiros temos. Quando nós somos crianças e jovens, a nossa referência são os nossos pais, Claro. são os nossos familiares. E nós certamente vamos reproduzir aquilo que aprendemos e teremos a nossa formação moral, ética, o nosso costume e o nosso hábito moldado naquela referência de onde nós viemos. E coletivamente também nós somos assim. Então o que nós precisamos compreender como povo brasileiro? Nós temos muitos vícios que são frutos dessa colonização da América Portuguesa. Ou seja, quando os portugueses vieram para cá, a intenção não era formar uma nação. Na verdade, nós fomos colonizados, a intenção, isso é um fato histórico, não é crítica aos portugueses, é um fato histórico. Claro. Na verdade, o Estado se instalou, a monarquia, antes que a sociedade pudesse se articular. Então, a nossa referência no trato com o bem público, com a questão coletiva, é uma referência muito negativa. Porque o Estado, desde que nós fomos formados, ele chegou para usurpar, ele chegou para extrair. Com uma reprodução de uma burocracia muito grande, nos moldes da coroa portuguesa, e as pessoas vindo para cá não para formar uma nação, mas para extrair e muitas vezes para conseguir bons cargos. Todos nós já lemos que o primeiro documento oficial do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ele já pedia ao rei um favor ao seu genro. Não é isso? A coisa começou a se complicar. O clientelismo já era combatido pelo padre Vieira, que se indagava, será que isso um dia vai mudar? Então, por isso nós fizemos esse livro. Porque pau que nasce torto, não necessariamente tem que morrer torto. Porque nós somos humanos, nós podemos nos transformar, nós podemos mudar o nosso pensamento e ajudar outras pessoas a mudarem o seu pensamento também. Então, quando nós elaboramos esse livro, a nossa intenção não era só descobrir que nós estamos conscientemente ou inconscientemente reproduzindo vícios políticos da América Portuguesa, mas também encontrar uma saída para isto. Porque nós temos o hábito de apontarmos muito o defeito do outro, o vício do outro. O vício é do político, o vício é do governo, o vício é do juiz. Mas e os nossos vícios? Aquilo que está na nossa psique, no nosso inconsciente, está no inconsciente de todos os brasileiros. Então, o primeiro papel, e aqui o livro vai dizer sobre isso, é nós fazermos uma avaliação da nossa qualidade como cidadãos. Porque se você hoje pensasse assim, todos os políticos, todos são ladrões, vamos trocar todos e colocar gente nova, será que vai resolver? Que vai resolver? Será? Então, a questão, ela é coletiva, mas ela passa por uma reflexão sobre a sua individualidade. Claro. Então, este é o primeiro passo. Nós nos avaliarmos e nós nos julgarmos a nossa qualidade como cidadãos. Primeiro passo. Tá certo. Você ia dizer, Frei Mose, antes Não, da eu gente ia ir pro dizer o intervalo? seguinte, ela já começou colocando o dedo na ferida. É preciso fazer um exame de consciência, né? É isso. Para fazer uma boa confissão e uma conversão, né? Exame de consciência. Não só olhando o passado, mas olhando para nós mesmos, né? Essa reprodução, o termo é muito
forte, mas no fundo é isso mesmo, né? Essa reprodução de vícios e o juiz foi filho de outro juiz, o político, se vier uma nova geração, provavelmente é filho de outro político, ou seja, não é? Você tem uma espécie de hereditariedade constante nas virtudes, mas também nos vícios. Esse que é o paradoxo do Brasil. Tá certo. Olha, em termos mais gerais, e a gente vai ter a oportunidade de entrar um pouco mais sobre isso, mas o que falhou ao longo desse processo? Estamos falando de um Brasil de 500 anos. Nós não estamos falando de uma nação que começou ontem, há 30 anos, há 100 ou há 200, mas já são 500 anos. O que não deu certo do ponto de vista da catequese, da evangelização por parte da Igreja Católica? O que não deu certo por parte das famílias, das instituições, enfim, sobre isso e muito mais nós vamos conversar no nosso próximo bloco. Você não saia daí porque já já estaremos de volta com o programa em pauta.